Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Tudo bem com vocês? Meninas, vocês podem sentar, eu quero só um pouquinho vocês aqui, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar, tem gente diferente aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo, sou um dos pastores auxiliares aqui dessa igreja. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia. Eu sei, creio mesmo no meu coração que Deus quer nos alcançar com a sua palavra. Também eu quero te convidar a gente ficar de pé só mais um pouquinho, para a gente agradecer ao Senhor um pouco mais. Amém. Quero que você expresse gratidão ao Senhor pelo privilégio que você tem de ser alguém salvo em Cristo Jesus. Amém. Você é salvo em Cristo Jesus. O salmista diz: Pai, renova em mim essa alegria de ser salvo. E eu oro para que nós estejamos alegres pelo fato de sermos salvos. Nós somos salvos. Nós somos salvos. Como o pastor estava falando aqui, as coisas que nós ganhamos de Deus não são nada comparado àquilo que Ele nos deu, que é a própria presença dEle. Que é a oportunidade de viver na presença dEle, a oportunidade de carregar a presença dEle dentro de nós, onde quer que estejamos, qualquer que seja a situação que nós estejamos passando, a presença de Deus está dentro de nós, vivificando a nossa vida, mudando a nossa situação para melhor. Então agradeça a Ele. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não sou alguém comum, Pai. Oh Deus, eu não sou um simples morador dessa terra, mas como a palavra diz, eu sou aqui nessa terra como um forasteiro, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha realidade, Senhor, é a sua presença, a sua vida, Senhor. Ore um pouco em línguas. Oh, esse é um ambiente de cura. Esse é um ambiente de restauração. Esse é um ambiente de transformação. Vamos abrir nosso coração. Nós queremos estar completamente escancarados, Senhor, na Tua presença, Pai, para receber de Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado por Sua palavra, salvando a nossa vida, Senhor, mudando a nossa situação. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela é poderosa para nos fazer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos pelo Teu Espírito aqui, ministrando a Sua vontade, Pai. Personalizando, Senhor, a mensagem. Deus, alcançando, Pai, o coração aflito, alcançando o coração necessitado. Obrigado por cura, Senhor. Obrigado por cura na Tua presença. Cura, nosso corpo é curado, sarado no nome de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Pelas pisaduras de Jesus a nossa alma é sarada. Pelas pisaduras de Jesus a nossa alma é sarada. Nós podemos estar na nossa alma de forma tranquila e calma na presença de Deus. Nós declaramos cair por terra todo tipo de perturbação na alma, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aquele que veio para atrapalhar a pregação da palavra de Deus, declaramos cair por terra no nome de Jesus. Nós estamos na presença de Deus. Nós declaramos o primeiro lugar do Senhor aqui no nome de Jesus. Nós somos de Deus, nós somos de Deus. Nós estamos aqui para Deus, nós estamos aqui para o Espírito Santo operar na nossa vida. Obrigado, 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 Senhor, porque nós somos perdoados, Pai. Que caia toda condenação, que caia toda condenação no nome de Jesus. Que caia toda condenação que impede as pessoas de receberem do próprio Deus. Em nome de Jesus. Fale comigo, eu sou perdoado.
Eu sou perdoado. Aleluia. Você pode receber dessa graça, desse favor. Você é perdoado, você é sarado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, meu irmão. Obrigado. A água tá aqui. Glória a Deus. Obrigado, gente. Mais uma vez, que alegria estar com você nesse dia aqui. Eu quero conversar com você, meditar com você a respeito de coisas simples que a gente já sabe, né? Como a palavra diz, é tão bom, tão seguro para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém? É segurança para nós. Às vezes a gente sabe de muita coisa, a gente sabe, eu sei que você sabe. Mas parece que chegam situações que você esquece do que você é. Te fazem esquecer. E você precisa relembrar. Essa é a segurança. Eu relembro a mim mesmo. Nós vamos falar hoje, meditar sobre santidade. Aí você vai, quando a situação estiver ao seu redor, você precisa lembrar para você mesmo: eu sou santo. Quem eu sou? Eu sou santo. Quem o meu Pai me fez ser? Ele me fez ser santo em Cristo Jesus. Ele colocou dentro de mim o Espírito que é santo. E a Bíblia fala que aquele que se une com o Senhor se torna um só Espírito com Ele. Se o Espírito de Deus que habita em mim é santo, o que é que eu sou agora? Eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. Fala comigo: eu sou santo. Aleluia, 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 glória a Deus. Deus não está aqui para requerer de você um relatório de perfeição, um relatório de um alto padrão. O celular da Thalita está tocando aqui. Um celular de alto padrão de rendimento. Ai, qual é o seu rendimento do mês? Não é isso. Ele está aqui para te lembrar de quem você é na presença dele. Não é o seu relatório mensal que ele está buscando. Não. Ele está te dizendo: eu te fiz alguma coisa na minha presença. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia para a gente falar. Começar em Êxodo no capítulo 3. Olha aqui que interessante. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler mesmo a partir do versículo 1. E se você tem a oportunidade de mudar aí a sua versão, coloca na nova... Deixa eu ver aqui. Se confirma. Nova Bíblia Viva. É que eu vou ler aqui. Êxodo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia fala assim: Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: vou lá ver de perto essa coisa espantosa. Por que o fogo não queima aquela sarça? Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Amém? Fala comigo: sarça. É tão interessante perceber esse texto aí. É algo muito simples que eu quero meditar com você. Moisés está ali caminhando em uma região montanhosa. Existia ali uma montanha nessa cadeia que era a montanha de Horebe. E era uma montanha comum até então. Amém? E a Bíblia fala ali daquela situação. E Moisés, quando se espanta com aquela sarça se queimando, né, eu estava olhando esse texto, e era comum aquelas sarças, que eram arbustos muito secos, entrarem em combustão espontânea. Mas a gente olha aqui no versículo 3, eu acredito, e Moisés fala assim: que negócio diferente é esse? Essa aí está se queimando, mas o fogo não está conseguindo consumir aquela sarça. Né? Está queimando, mas não se acaba. Diz que elas entravam em combustão
E num instante se acabava, porque estava muito seco, né? Se acabava num instante. E ele ficou olhando, tá diferente aquele negócio ali. Queima, mas não consegue. Aí ele foi, né, observar aquilo ali. E quando ele foi observar, Deus começou a falar com ele. E quando Deus vai e fala com ele, diz: Moisés, tá diferente aqui o lugar. É um monte, aparentemente é como os outros, mas a partir de agora não é mais. Esse lugar é santo. Tira a sandália dos teus pés. Como se Deus estivesse falando assim: Moisés, não é desse jeito aí que você vai andar mais. Tira as sandálias dos pés, tira o teu entendimento comum a respeito de que é um monte, porque as coisas mudaram a partir de agora. As coisas mudaram. Esse lugar aqui, você está pisando, é um chão comum, mas agora é santo. É lugar onde a presença de Deus está tocando. É o lugar onde Deus está conseguindo falar alguma coisa. É o lugar onde Deus está se manifestando. Glória a Deus. E esses somos nós, irmãos, agora. Aleluia. A Bíblia até mesmo fala que nós não podemos considerar o nosso irmão assim da maneira carnal. Não olhe para o teu irmão, é só um pastor PC. Não. É só um pastor Rubênio, é só uma pessoa. Não é assim mais. É lugar onde Deus está habitando. É lugar onde Deus está podendo falar. É lugar, voltando para o texto de Êxodo, é lugar onde o fogo de Deus está queimando. Aleluia. Isso fala, irmãos, a respeito do que nós somos agora. Talvez você olhe para alguém e considere carnalmente, mas Deus está falando para nós, não considera carnalmente, não. Não olha para essa pessoa considerando o que ela fez, o passado dela. Não olha assim. Tira as sandálias dos seus pés. Tira essa consideração carnal, tira essa consideração de comum e olha para o teu irmão, olha para você mesmo, que é o que nós vamos meditar aqui. Olha para você mesmo como alguém que tem o fogo de Deus queimando dentro de si. Nós temos a presença de Deus, irmãos. Como o pastor falou aqui e eu comentei também na oração, isso é muito mais do que ter coisas. Amém. Às vezes a gente fica impressionado quando Deus dá uma coisa para a gente. Não tem quando a gente está em casa e tem uma luz do sol entrando, a gente fala assim: eita, o sol está entrando, né? Fecha a porta, fecha a janela, o sol está entrando. Mas a gente sabe que aquilo ali não é o sol, né? Não é o sol. Se o sol entrar, não dá. Não dá. Eu estava vendo um estudo que dizia que se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do sol, a gente não aguentava. Tem dia que a gente só volta a não aguentar, mas a gente não aguentava de fato. E a bênção de Deus, a bênção material de Deus é só uma luz do sol na nossa vida. É só uma besteirinha de Deus. O que importa mesmo é o que está por dentro de nós. É só um facho da luz de Deus. Não é tudo, não é o sol de verdade. O sol da justiça é aquele que está habitando dentro de nós. E os raios dele vão irradiar na nossa vida. Sim, vão. Mas não é o mais importante, não. O mais importante é o que está queimando dentro de nós. E Deus está falando para nós: não considera como comum a sua própria vida. Não considera como comum a vida do seu irmão. Não é comum, não é natural. A presença de Deus chegou, a presença de Deus veio habitar. Não está somente se manifestando como um fogo, né? Não, ela está habitando dentro de nós. Nós somos aqui nessa terra, irmãos, como a casa onde Deus resolveu habitar. E que privilégio nós temos. Que privilégio nós temos. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ler o tanto de coisas que eram necessárias para que Deus pudesse, né, naquele tabernáculo, vir habitar. E sabe, nós podemos olhar e pensar assim: não, mas Deus veio habitar numa pessoa como eu. Mas houve também um trabalho feito dentro de você para que Ele pudesse habitar no seu coração. Ele transformou a sua vida. E eu quero que você passe a se olhar dessa maneira. Eu quero que eu mesmo passe a me olhar dessa maneira. Eu fui transformado, eu fui feito uma nova criatura. Tem uma versão que diz: eu fui feito um novo tipo de ser humano. Eu gosto disso. Um novo tipo de ser humano, uma nova raça, para que Deus pudesse habitar dentro de mim. Não sou comum, não sou natural, não sou alguém que caminha como esse mundo caminha. Preciso me considerar assim. O Monte Horebe era um monte comum, em uma cadeia de montanhas, mas aquele dia
deixou de ser comum e passou a ser santo. A presença de Deus mudou a condição daquele lugar comum. Mudou a condição, a sua condição foi mudada. Amém. Eu sei, irmãos, eu sei, o diabo ele vem, ele quer falar do nosso passado, ele quer falar daquilo que a gente fez, ele quer lançar na nossa cara aquilo que a gente fez talvez até ontem, mas você tem uma condição completamente diferente daquela que você tinha antigamente. Você é perdoado. Amém. Você é lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus, você é aceito na presença de Deus. Você é, como a gente aprende no Rema, alguém que pode caminhar aqui nessa terra sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido antes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você não é um pecador. Fala comigo, eu não sou um pecador. Amém. Você não é um pecador. Pastor, mas eu errei. Mas escute o que eu estou falando, você não é um pecador. Se conforme com aquilo que Deus fez no seu coração. Você é alguém santo. Alguém que é a habitação do Deus Todo-Poderoso. Eu copiei aqui uma definição de santo que aparece algumas vezes na Bíblia, que eu achei importante da gente meditar. Fala assim, santo, algo que um dia foi comum, mas agora se tornou separado, consagrado para nunca mais ser visto ou usado de forma comum. Alguém que foi separado para nunca mais ser visto, usado ou como é que ele fala aqui? É só visto e usado. Visto ou usado de forma comum. Amém? Separado. Eu lembro, eu gostava muito de ir num posto de saúde que minha tia era responsável lá. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Minha tia era responsável por um posto de saúde aqui em Calcaia e eu gostava de ir para lá, gostava de ir para a parte do dentista. Tinha lá uma estufa, e a gente podia mexer algumas coisas, né? Assim. Mas tinha lá uma estufa que minha tia dizia, aqui não pode mexer de jeito nenhum. E eu era doido para mexer naquela estufa. Tinha umas coisas diferentes que a dentista usava e ficava muito claro para mim, só a dentista pode usar esse negócio aqui. E eu até dizia, vou ser dentista quando eu crescer, porque eu era doido para mexer naquele negócio. E eu meditando sobre isso aqui, me veio de novo isso. Nós somos como que alguém colocado numa estufa, só Deus pode tocar na gente. Só Deus pode usar a nossa vida. Só Deus pode pegar a nossa vida e usar como um acessório que Ele deseja usar. E sabe, nós temos uma função. Nós temos uma função definida na presença de Deus. E eu oro para que todos nós achemos esse nosso lugar de ser usado por Deus de maneira específica. Achemos esse lugar. Sabe, quando a gente está, por exemplo, colocando uma criança num bebê conforto para vir aqui para a igreja, a gente vai colocando e a gente bota aquelas pecinhas para prender a criança e tem uma hora que faz um clique, né? A gente sabe que quando fez o clique é porque realmente prendeu. Sabe, eu declaro sobre nossas vidas que nós vamos perceber aquele clique de Deus na nossa vida, para que nós entendamos que nós estamos colocados no lugar certo, da maneira correta, na hora certa. Amém? Às vezes a gente está caminhando, irmãos, com Deus, mas a gente está meio que frouxo. Não sabe bem como é que se posiciona, não sabe bem como é que deve se comportar, se sente descolocado, se sente desconfortável. Sabe, na presença de Deus a gente precisa estar como que alguém que foi colocado pelo próprio Senhor. Sabe, acontecer o clique de Deus na nossa vida. Deve acontecer esse clique de Deus na nossa vida. Só a partir de então é que nós vamos caminhar aqui nessa terra em segurança. Amém? Quantos de nós, irmãos, estamos aqui, mas nos sentimos desconfortáveis muitas vezes. O diabo é aquele que lança esse tipo de desconforto. Não, você não deveria estar aqui, talvez. As pessoas não te consideram, as pessoas não te têm autoestima, sabe? Entende de Deus quem você é. Entende de Deus, recebe de Deus quem você é. E sabe, essas coisas não vão mais te atrapalhar. Essas coisas não vão mais te tirar a paz. Se você entende de Deus quem você é, se você entende de Deus o que Ele falou para você, se você entende de Deus aquilo que é o seu lugar, irmãos, não fica preocupado com outra coisa. Aleluia, glória a Deus. Nós somos santos, fala comigo, eu sou santo. Não devo mais ser visto de maneira comum. Não devo ser mais usado de maneira comum. O fogo de Deus está queimando dentro de mim. E embora como aquela sarça ardente, né,
a Bíblia fala aqui que Moisés estava olhando, rapaz, essa sarça está diferente. Parece comum do lado de fora, mas tem alguma coisa diferente aí. Eu vou olhar. Eu vou procurar saber o que é, sabe? Deve ser assim na nossa vida também. Por fora pode parecer comum, mas vai existir assim na nossa vida como que uma interrogação. Capaz, o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa aí? O que é que tem de diferente aí nessa vida? Amém? Deus vai nos usar assim muitas vezes, irmãos. A gente não vai precisar chegar e falar, ei, muita coisa. Não, as pessoas vão olhar para nós e perceber alguma coisa diferente. Vão procurar saber. Vão procurar saber. Ei, o que é que está diferente aí? É o que está por dentro de mim. E eu posso falar para você, eu posso expressar aquilo que eu tenho dentro de mim, para que você possa também receber aquilo que eu tenho da parte de Deus. As pessoas vão olhar para nós, sabe? Isso tem acontecido, graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, na minha vida tem acontecido. Olha para a minha vida assim e percebe, o que é que está diferente? O que é que tem de diferente aí? Tu é evangélico? Aí a gente pode ter uma abertura, que as pessoas percebem algo de diferente. Glória a Deus. Deve ser assim na nossa vida. A gente não deve ser conhecido como um povo chato que quer converter todo mundo à força. Não, irmãos. A gente tem o nosso lugar. E o nosso lugar é o lugar da santidade. Sabe, as pessoas vão olhar para nós. E nós estamos em um tempo onde nós precisamos nos firmar ainda mais nisso. Firmar nessa consciência, nos firmar nessa santidade. Eu estava meditando sobre isso e pensando, meu Deus, como nós temos vivido tempos diferentes. Quando eu me converti, eu gosto de falar de quando eu me converti. Amo lembrar de onde Deus me tirou. Porque o meu caminho natural seria completamente diferente. Deus me livrou dos vícios. Deus me livrou de uma vida sem propósito. E sabe, quando eu me converti, irmãos, lá em 1998. Quando alguém se convertia, essa pessoa estava consciente de quê? De que a partir de agora a vida era completamente diferente. Se você é uma mulher, agora arranje as suas saias abaixo do joelho. Se você é homem, arranje umas calças de linho para você usar no seu dia a dia. Vai ser assim agora a sua vida. Era um exagero. Claro que era, né? Não precisa de tudo isso. Mas sabe, eu lembro de um temor tão grande que existia. Um temor. As pessoas tinham, não, sou diferente agora. Minha vida é diferente agora. Claro que muitas vezes se resumia a saia e calça social. Mas pelo menos da minha parte, irmãos, eu lembro que existia um grande temor. As pessoas com as quais eu convivia, existia um grande temor. Não, eu não posso ser confundido com alguém do mundo. Eu não posso ser misturado com alguém do mundo. E parece, não aqui no nosso meio, graças a Deus, mas parece que aí afora, o convite hoje é completamente diferente. Vem do jeito que tu tá. Jesus te ama, Ele quer o teu coração. Só falta eu falar assim, não precisa mudar nada, só vem. Não precisa mudar nada. E sabe, a palavra de Deus não diz assim. Não é assim. Não adianta, irmãos, a gente querer abrir as porteiras aqui para que a igreja se encha. Nesse sentido, vem, fica aqui, porque o que importa é o teu dízimo, talvez. Não, irmãos. A palavra de Deus veio para nos transformar. E o interessante e a vontade de Deus é que nós continuemos sendo transformados. Existe uma vontade de Deus para que nós caminhemos em novidade de vida, novidade de espírito, não é verdade? Novidade de vida, novidade. O que é que Deus está fazendo na minha vida agora? Eu preciso saber. O que é que Deus está querendo tirar? O que é que Deus está querendo remover? A obra de Deus não se acabou ainda não. Não se acabou ainda não. Apesar de sermos santos, existe um processo no qual nós estamos inseridos. De sermos cada dia mais aperfeiçoados na presença de Deus. Cada dia mais conformados com aquilo que nós somos por dentro. Santificação é isso. Eu me conformar com aquilo que eu já sou por dentro. Uma consciência dentro de mim, ela vai estar gritando muitas vezes. Não, isso aí não. Isso aí não pode mais. E se eu não dou vazão a essa voz, pouco a pouco eu vou vivendo da maneira que eu vivia antigamente. Mas se eu dou ouvido a essa consciência, cada dia mais eu vou me transformando, me assemelhando àquilo que de verdade eu já sou dentro de mim. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo veio habitar em mim. A consciência da eternidade está dentro de mim. O poder de Deus está dentro de mim, operando para que eu me transforme, para que eu seja cada dia mais a semelhança daquele que me salvou. Aleluia, 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 aleluia. A semelhança daquele que me salvou.
Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Como é que Jesus era? Você lembra de como Jesus era, além dos evangelhos? Jesus era alguém muito legal, irmãos. Muito legal. As pessoas eram atraídas por Jesus. A Jesus. As crianças queriam correr para Jesus. As multidões afluíam, eles tinham que subir no barco para poder falar, porque ele era legal de se estar. A presença dele era contagiante. A presença dele era boa, a companhia dele era boa, agradável. Precisamos nos assemelhar mais a Jesus. Precisamos parecer um pouco mais com Jesus. Esse santo, esse santo dos santos veio habitar dentro de nós para que nós possamos nos assemelhar cada dia mais a ele. Não vamos ficar parados. A gente tem que trabalhar essa salvação. A gente tem que trabalhar o nosso modo de ser com as pessoas, irmãos. Isso faz parte também. Amém? Isso faz parte também. Naquela mesma época que eu falei das calças, das saias, era muito comum, a gente quase que ouvia assim, expressamente das pessoas, crente é um bicho chato. Crente é um bicho chato, emburrado. E sabe, era a cultura da época, ser chato, emburrado. Não se encoste em mim, eu sou santo. Mas sabe, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo que é diferente. Ele comia com quem as pessoas não comiam. Ele tocava em quem ninguém tocava. Ele era santo, claro que ele era santo. Mas essa santidade abria as portas para a santidade na vida de outras pessoas também. Venha, você é bem-vindo à presença de Deus. Venha, esteja perto de mim. Você vai aprender quem Jesus era, o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Amém. Aleluia. Ser santo é ser alguém legal. Amém. Ser santo é ser alguém agradável. Amém. Ser santo é alguém legal de estar perto. E Deus vai, nos ajudar em tudo isso, graças a Deus que vai. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo Romanos no capítulo 1. Ixi, como eu já falei. Romanos capítulo 1. Fala comigo assim, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado precioso de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala assim, ó. Por isso eu escrevo a todos que estão em Roma que ele ama com ternura. Vocês, de igual modo, são chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Deus. Sim, para fazerem parte do seu povo santo. Que todas as misericórdias e a paz divina sejam com vocês, vindas de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vai para 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeiros Coríntios no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2. A Bíblia fala assim: Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos separados em Cristo Jesus para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso também. Amém? Fala comigo, eu tenho um chamado. Amém? Talvez o nosso primeiro chamado, irmãos, eu posso dizer assim, é esse chamado aí, o chamado para a santidade. Amém? O chamado para ser alguém separado, de uso exclusivo de Deus. O chamado para ser alguém, como Paulo fala aí, alguém que se une a todo o povo de Deus, que está reunido em toda parte da terra, irmãos. E qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Se a gente for numa igreja, posso citar nomes aqui, não faz mal não. Se a gente for, por exemplo, na igreja Bola de Neve, né? Os irmãos são lá diferentes de nós, né? Lá, o púlpito deles é uma prancha. A galera é tatuada, usa brinco. Glória a Deus, entre eles e Deus lá. Mas o que é que eles são? Eles são santos. Se a gente for na igreja Assembleia de Deus, né, da qual eu vim, essa história que eu comentei do começo, eu era da Assembleia de Deus. Nós vamos lidar com irmãos mais seriões e tal. Mas qual é a identidade deles diante de Deus? A identidade deles é que eles são santos, irmãos. E é o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Todo mundo que está reunido ao redor da terra, que serve ao Senhor, qual é o nosso chamado? O nosso chamado é o chamado para a santidade. Essa separação, essa consciência de diferença que existe na nossa vida. Essa consciência de que existe um fogo queimando dentro de nós, voltando lá para a sarça de Êxodo 3. Existe um fogo queimando dentro de nós.
Por mais que sejamos por fora, pessoas aparentemente comuns, sabe? É preciso que haja esse tirar de sandálias da nossa mente. Como Deus falou com Moisés. Tira a sandália. Tira a sandália dos seus pés. Tira a consciência do passado. Tira a consciência das velhas coisas. E entende que esse lugar agora é um lugar santo. Deus está habitando aí. Deus está podendo falar coisas aí. Deus está podendo se manifestar aí. Então é um lugar santo. E esse é o nosso chamado. Chamado para a separação. E essa separação não é uma consciência de que nós somos uma raça, por mais que a Bíblia fala, né, que nós somos raça eleita, não é uma coisa de nos retirar desse mundo. Até porque Jesus mesmo orou, ele disse assim, Pai, eu oro para que você, não que você tire eles do mundo. Não é isso. Né? Se fosse isso, assim que nós recebêssemos Jesus, a gente orava aqui pela pessoa e a pessoa, caía para trás. Ia para o céu direto. Não é isso. Se fosse isso, seria diferente a história. Deus quer a gente aqui, amém? Deus quer a gente aqui. Se você acordou, se você está respirando, né? Todo mundo acordou aqui, amém? Todo mundo tomou um banho e tal. Se nós estamos aqui é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um projeto para a gente executar. Deus tem uma coisa que a gente precisa fazer. E a gente precisa estar consciente de tudo isso para que nós façamos essa coisa. Para que nós conheçamos essa coisa. A Bíblia fala, não fica como nécio aqui nesse mundo. Mas procura conhecer a vontade de Deus. Procura conhecer a vontade de Deus. E se você não sabe, talvez a vontade de Deus exclusiva para a sua vida, eu quero te dizer, uma das vontades de Deus é que você viva uma vida santa. Uma vida irrepreensível, irmãos. Aleluia, aleluia. Como eu falei para você no começo, Deus não está aqui requerendo o seu relatório. Deixa eu ver aqui o seu relatório também. Não é isso. Ele está te lembrando que Ele te deu essa possibilidade. Ele te deu essa realidade no Espírito para que você possa andar à altura de quem Ele te criou para ser. Aleluia. Olha, o bebê se emocionou. Deus colocou dentro de nós, irmãos, esse Espírito que, como eu falei no começo, é o Espírito Santo. Espírito Santo. Ele é como um penhor, é como um selo na nossa vida. A santidade de Deus, irmãos, não é como que uma chatice que Deus coloca na nossa vida. Não, é uma chatice, eu sou santo. Não. Quando a gente tem, por exemplo, uma casa, né, a gente procura cuidar daquela casa de maneira que os invasores não possam entrar nela, não é verdade? Se a gente puder, a gente coloca uma cerca elétrica, coloca câmera, não é errado. A Bíblia fala que, né, se a sentinela não está lá, em vão. Aliás, se o Senhor não está vigiando a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, existem sentinelas. Por que a gente coloca sentinela? Porque tem algo precioso lá dentro, não é verdade? Tem algo precioso lá dentro. A gente não quer que ninguém entre. A gente não quer que o invasor consiga entrar. E a santidade é justamente isso da parte de Deus para nós. Tem algo precioso dentro de nós. Na verdade, nós mesmos somos preciosos para Deus. E Ele coloca como que cercas ao nosso redor. Não para a gente ficar como uma criança querendo pular a cerca. Não é isso. Deus não está lutando contra a sua vontade. Não é isso. Deus está querendo guardar dentro de você. E eu quero ler aqui uma coisa que o irmão Rick Renner fala que é precioso. Olha aqui. Agora o Espírito Santo habita em nós. E assim como a santa presença de Deus santificou o local físico da sarça ardente no Monte Horebe, sua presença divina em nossa vida estabeleceu limites ao nosso redor que nos separam do resto do mundo. Somos terra santa. Somos terra santa. Nós somos mesmo separados do resto do mundo. Existem limites que Deus colocou ao nosso redor. E esse limite é a santidade. Irmãos, existe uma maneira de nós guardarmos a nossa vida. Existe uma maneira de nós abençoarmos os nossos filhos. Existe uma maneira de nós guardarmos o nosso casamento. Existe uma maneira de nós guardarmos o nosso ministério na presença de Deus. Existe uma maneira de nós guardarmos a nossa igreja. Essa maneira é nos santificarmos. Não andarmos conscientes de que nós somos diferentes nesse mundo. Esse mundo é perverso, é. Esse mundo está perdido, sim, está. Mas nós não estamos. Nós não estamos. Nós não estamos. Nós não estamos. Existe uma santidade de Deus dentro de nós. Aleluia, aleluia. Você pode dizer aleluia? Você é terra santa.
terra onde Deus pode se manifestar, terra onde Deus pode falar, monte onde Deus pode se comunicar com as pessoas. Você é isso na presença de Deus. Aleluia, existe um fogo queimando dentro de você. Por mais que por fora você seja natural, por dentro existe algo precioso queimando. E eu oro para que queime muito mais na nossa vida, irmãos, esse fogo. Não somos naturais, não seremos consumidos. Moisés olhou para aquela sarça e disse: eita, não vai ser consumido? Não vai ser consumido? Não vai ser consumido? Sabe, você também não vai ser consumido com esse mundo. Pode ser que se levantem coisas, irmãos. Mas Deus está olhando para nós dizendo assim: olha, não vai ser consumido, não vai ser consumido, não vai se acabar, não vai se acabar, não vai morrer, não vai ser consumido pelo fogo. Aleluia. A semelhança daqueles irmãos, pode ser que o fogo se aumente até mesmo 7 vezes mais, irmãos. Mas tem alguém conosco no meio do fogo. Glória a Deus. Nós não seremos consumidos. Não seremos consumidos. As misericórdias de Deus se levantaram sobre a nossa vida. Nessa manhã mesmo, elas se levantaram para nos guardar. Sabe, irmãos? Então vamos nos guardar também nessa santidade. Vamos estar mais conscientes dessa santidade. Desse lugar onde Deus colocou a nossa vida. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Segundo aos Coríntios no capítulo 7. Aliás, no capítulo 5. Segundo aos Coríntios no capítulo 5, no versículo 17. Esse versículo é maravilhoso. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Eu sei que para a gente que já é crente, já é familiarizado com esse versículo há muito tempo, pode parecer uma coisa comum. Coisa comum. Mas, assim como Deus falou para Moisés ali, não vamos considerar esse versículo como algo comum nesse momento. Amém? Não seja aos seus olhos, ao seu coração, algo comum. Quando alguém está em Cristo, e eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Amém? Eu sei, irmãos, que o diabo ele é mestre em levantar condenação diante de nós. Levanta nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, usa pessoas para lembrar o que a gente fez no passado. Mas sabe, receba esse versículo aqui no seu coração. Quando alguém está em Cristo, ele é uma pessoa completamente nova por dentro. As coisas velhas já passaram, não importa quem você foi, como você foi conhecido, qual é o seu histórico, não importa. Quando você se encontra em Jesus Cristo, as coisas velhas já passaram. E eis que, como diz aqui no final do versículo, teve início uma nova vida. Uma nova vida começou. Fala comigo, eu tenho uma nova vida. Isso é tão precioso de nós meditarmos, irmãos. Tão precioso de nós andarmos conscientes de tudo isso. Tão precioso de nós estarmos firmados, como eu falei no início, seguros nisso. É segurança para nós meditarmos nisso. É segurança para nós meditarmos nisso, sabe? Quantas vezes o diabo lança na nossa mente alguma coisa e diz: esse é quem você é. Olha, esse é quem você é. Mas sabe, Deus não olha para nós como nós fomos no passado. Ele olha para nós como nós somos agora e é exatamente por dentro. Por fora, não muda muita coisa não muda nada na verdade. Né? Mas por dentro mudou simplesmente tudo. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós somos reconciliados com o Senhor. A Bíblia fala também que nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho amado em Jesus Cristo. Irmãos, grandes coisas aconteceram. Amém. Talvez você não experimentou um milagre ainda sei lá, um cego ver, uma coisa assim, mas sabe, o maior milagre já aconteceu na nossa vida. Pode ser que você caminhe aqui e nunca seja curado, por mais que não seja a vontade de Deus. Mas sabe, o maior milagre já é realidade na sua vida. O maior milagre é a salvação de Jesus. A transformação que acontece por dentro. A mudança de natureza. A mudança de reino já aconteceu em você. E isso, irmãos, é
o ápice do que nós poderíamos alcançar na presença de Deus. Amém. É o ápice, é o lugar mais alto. É a posição mais excelente que nós poderíamos alcançar na presença de Deus. Nada se compara a sermos salvos. Nenhum bem que Deus possa nos dar se compara a sermos salvos. Nenhuma posição que Deus nos coloque se compare ao fato de nós sermos salvos. Nenhuma coisa que Deus pode nos dar. E Ele pode nos dar tudo, pode. Mas é como Jesus fala lá em Mateus 6,33. Olha, busca o reino. Eu posso dar as coisas que são acrescentáveis na sua vida. Às vezes a gente está olhando para aquilo que é acréscimo, sendo que nós já temos aquilo que é o mais precioso. E se nós invertermos a ordem da coisa, entendermos como acréscimo aquilo que é acréscimo, entendermos como precioso aquilo que é precioso, a nossa vida vai ser transformada, irmãos. Transformada, a nossa visão vai ser transformada. Deus vai poder abençoar a nossa vida de forma tão grandiosa, porque nós entendemos que aquilo que está aqui nessa terra é só passageiro. Eu posso ter e posso não ter, eu posso ter aqui e posso entregar acolá. Aí Deus pode dar. Mas nós estamos desenfreadamente entendendo, pai, eu tenho que me preparar porque eu estou vivendo aqui nessa terra e tenho que viver. Não, irmãos, oh meu Deus do céu. Só passagem. É só passagem. Não importa não. Embora Deus queira que nós tenhamos tudo de melhor, a gente sabe de tudo isso. Mas sabe, irmãos, o melhor de verdade é aquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Que acarreta todas as outras bênçãos, glória a Deus. Mas a salvação é o mais importante. Eu oro assim como o salmista orou ali, pai, renova em mim essa alegria de ser salvo, Senhor. Que haja alegria na nossa vida de ser salvo, Senhor. Que nós acordemos pela manhã, pai, lembremos, a primeira coisa seja, eu sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus, eu sou uma terra santa na presença de Deus. Sou terra santa, tem um fogo queimando dentro do meu coração. Tem uma presença habitando dentro de mim. Tem uma vida fluindo através de mim. E eu não posso ser omisso em relação a isso. Eu não posso ser negligente em relação a isso. Existe uma santidade vibrando e vibrante dentro do meu coração. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você é santo. Santo, santo, santo. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação. Nós somos salvos, não consideramos como comum aquilo que Deus santificou. Não consideramos como carnal aquilo que Deus santificou. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louve ao Senhor, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço por salvação se estendendo aos nossos lares, Senhor. A tua salvação se estendendo às nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro famílias e famílias sendo atraídas a esse lugar, a tua presença. Obrigado, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que fala assim, ó. E ainda quero acrescentar isto, irmãos. Vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhes demos da parte do próprio Senhor Jesus. Agora nós lhes suplicamos, sim, exortamos a vocês em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal. Porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não dominado pela paixão carnal e por desejos desenfreados como fazem os pagãos, na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. E esta também é a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de vocês se aproveite do seu irmão, porque o Senhor os castigará por essas práticas, como nós antes já os advertimos severamente. Amém? Glória a Deus. Nesse versículo 3, nas outras versões mais comuns, ele fala, vos abstenhais. Amém? Fala comigo, abstenhais.
que está mais próximo de traduzir essa palavra abstenhais é algo muito simples de se entender, mas que muitas vezes a gente esquece de praticar. Abster-se, o significado da tradução, poderia dizer assim, é como que manter a distância de segurança daquilo que é uma tentação para você. A Bíblia fala que cada um sabe aquilo que chama a atenção aos seus olhos, posso dizer assim. Cada um sabe. Eu não preciso aqui listar uma ordem. Não, você sabe o que pode ser uma tentação na sua vida. E Paulo está falando aí, olha, abstenhais. Mantenha uma distância segura na sua vida a respeito do pecado. Amém? Mantenha uma distância segura. Irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ainda mais claramente entendermos qual é o nosso lugar de santidade na presença de Deus. Nós somos santos, separados. E sabe, nós estamos rodeados, irmãos, de tanta facilidade para o pecado. Tanta facilidade para o pecado. Nunca houve antes tanta facilidade para o pecado. E talvez você esteja aqui hoje mesmo enredado por causa do pecado. Mas saiba, lembra de quem você é em Cristo Jesus nesse dia e seja livre pela palavra de Deus. Mantenha uma distância a respeito do pecado. O pecado não é uma brincadeira que nós podemos brincar e vir depois para o Senhor Jesus. Ei, me limpa. Ele limpa, claro que ele limpa. Mas o pecado, ele traz consigo, acarreta consigo a abertura de portas para que muitas coisas alcancem a nossa vida que não deveriam mais alcançar. Eu imagino, irmãos, como o diabo rindo da nossa cara quando a gente está vivendo abaixo daquilo que é a vontade de Deus. Rindo da nossa cara. Sendo que a gente tem uma posição, um lugar de privilégio mesmo aqui nessa terra. A gente não precisa caminhar como o mundo caminha. O pastor André Valadão esses dias está fazendo uma mensagem tão poderosa sobre esse tipo de assunto. E a gente sabe mesmo, os estudiosos falam o quanto de mal existe, irmãos. Por exemplo, Paulo falou aqui, né, nesse texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, sobre o pecado sexual, que é um pecado que é o mais comum desde a antiguidade até hoje. E hoje é ainda mais fácil de alguém cair nisso tudo. Né? Há um clique, você abre portas para que o diabo possa te enredar. Há um clique. É muito fácil. Mas sabe, a palavra de Deus ela nos livra dessa situação. A consciência de que nós somos em Deus nos livra dessa situação. A ajuda do Espírito Santo nos livra dessa situação. O poder do Espírito Santo nos livra dessa situação. Lembra que você é terra santa agora. Talvez você esteja aqui e pense, não, mas eu não sou tudo isso mais, porque, afinal de contas, eu já pratiquei tudo isso. Mas sabe, o que a Bíblia fala aqui, eu quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo faz aqui uma lista, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim, vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros e os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Como Paulo fala aí, eu posso falar para vocês, talvez você já se encontrou nessa listagem aí negativa. Mas sabe, olhe para você, ouse olhar para você. Confie em olhar para você mesmo como Deus olha para você. E ele diz assim, você podia estar nessa lista. Mas agora você foi santificado, você foi justificado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Essa é a sua posição. Amém? Essa é a sua posição. Imagina aí um filho de alguém muito rico, que endoidou, literalmente falando, e começou a viver como alguém que era um pedinte no meio da rua. Escolheu ser pedinte. Mas sabe, um dia, esse mesmo doido foi curado. E sabe o que ele fez, irmãos? É claro, a primeira coisa que ele fez foi retomar a sua posição original. Ele é filho de alguém rico, ele é filho de alguém poderoso, não vai ficar no meio da rua mendigando alguma coisa, sabe?
Talvez você esteja aqui nesse dia numa situação dessa de mendicância. Mas deixa a palavra de Deus entrar em você, te colocar no prumo de novo. Para você entender de quem você é filho. Para você entender o poder do seu pai. Para você entender a posição que o seu pai te colocou. Não ande como nécio, enlouquecido por causa do pecado. Deixa a palavra de Deus lavar a sua mente e coloca as coisas no lugar e diz, mesmo hoje, Pai, eu tomo minha posição novamente. Eu tomo meu lugar novamente. Eu venho para esse lugar novamente, Senhor. Não, eu não vou ser chicoteado pelo diabo. Eu fui levantado, pelo contrário, para desfazer as obras dele aqui nessa terra. Aleluia. Você é santo. Você é terra santa. Você é terra santa. Você é sarça onde Deus está ardendo e vai continuar a arder. Você é lugar onde Deus está se manifestando e vai continuar a se manifestar. Você é lugar onde Deus está falando, pode falar e vai continuar se falando e podendo comunicar a vida das pessoas, a sua própria vida. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Vamos orar em línguas. Ori mananana sobre dere rekendro sobra mama 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 se dabre subra mama que sibre de chobra mama mama rebe de chubra mama mama sibre de kendro toto sur ribo non assari no coro tu sobra nara di de ride con sura manana chubre de consibro bre consibro de combro chusudo ramana na kisire Breconsure mana cansiro doro combro reconsubre na canchubri ambrari de combro boriandre reconsubre na ridiari andare in dorion bropo sudo reposubre da candra bachuri de la mama 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 Bricosubre mama sibro do riandra chuso bresto troco shubra amra baba baba sidere kendro La rindere sto te con ro chubri andara la 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 ore mama mama se credere candra baba 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 ore mama mama suri andra baba baba shuri de kembro ore mama mama suri de kembro suri andra baba 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 obrigado por temor na tua presença, Senhor. Temor, Senhor, na tua presença, não medo. Não o medo, Pai, que nos distancia, mas o temor que nos posiciona, O temor que nos reposiciona, Senhor. O temor que nos reposiciona na tua presença. A consciência, Pai, que nos reposiciona na tua presença, Pai. Não a condenação que nos afasta, nos distancia. Nós declaramos, pelo contrário, toda condenação caindo por terra no teu povo. Obrigado, porque nós somos um povo livre, Senhor. Nós somos um povo livre para te servir. Nós somos um povo livre para conhecer o nosso Pai. Nós somos um povo livre para falar com o nosso Pai. Nós somos um povo livre para receber a influência do nosso Pai. Ora manara bachobra babababababa. Ore maná. Eu declaro dias de paz na presença de Deus. Dias de paz na presença de Deus. Refrigério na presença de Deus. Refrigério na presença de Deus. Ora manachobra babababababacere. Ora manara lababassuri andre cocede. Ora, eu declaro famílias guardadas na santidade de Deus. Famílias guardadas na santidade de Deus. Oh, ministérios preservados na santidade de Deus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um povo que ama o Senhor. Não só de palavras. Oh, xabrababababa. Entregue-se ao Senhor nesse dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ore manara bachura babababa sede. Ore manara lababacidere. Oh, declare em nome de Jesus, crianças guardadas na santidade de Deus.
Casamentos guardados na santidade de Deus. Ora, bababaxê. Ora, mandaralababaxodre. Nós somos teus, Senhor. Nós somos o teu povo, Pai. O povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Ore, bababaxê. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te louvamos esse dia em nome de Jesus. Em nome de Jesus.